Placar agregado da semana, Flamengo 6, Internacional 1. Isso mesmo. Em 3 jogos, o Flamengo fez 6 gols, o Internacional fez 1 gol. Ou seja, o Flamengo consegue aí uma vitória bem tranquila até, bem mais tranquila do que a maioria das pessoas, creio eu, imaginava, controlando totalmente o jogo, sem correr riscos. Foi um negócio assim, bem... eu não diria protocolar, mas foi quase. Flamengo fez uma partida hoje contra o Internacional impecável no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu enfrentar um adversário forte dentro de casa, estádio lotado e praticamente não sofrer uma finalização sequer. Um Flamengo experiente, um Flamengo técnico. Mas é o tal negócio. Esse time do Flamengo hoje em dia, e tá ficando bonito, gente. Tá ficando bonito de ver, hein? Acho que nós vamos voltar a ter muito prazer em ver esse time jogar. Porque ele não abriu mão de controlar o jogo. Mas uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu falei para vocês isso na live de ontem, quem estava aqui ontem viu que eu falei. Tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa noite de hoje, uma notícia muito ruim. Para quem o seca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta... Salve, salve, nação! Mengão classificado, né? O Flamengo vence o Internacional por 2-0 e avança de fase para as quartas de finais, pegar o Estudiantes da Argentina, né? Vamos repercutir nesse vídeo aqui, né? O que a mídia esportiva falou sobre a classificação do Flamengo, né? Para as quartas de finais. E eu vou te falar uma coisa, te afirmar uma coisa. O Flamengo transformou essas oitavas de finais diante do Inter num confronto muito simples. 3 jogos seguidos diante do Inter, 2 Libertadores e um Brasileirão e 3 vitórias, né? Então o Flamengo no placar agregado foi 6-1 a favor do Flamengo, né? Então um confronto muito simples que o Flamengo tornou simples, né? Vale lembrar isso, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui sobre o nosso Mengão malvadão aí, que agora está nas quartas. É isso aí, tamo junto. E aqui nos comentários, deixa a sua opinião aí sobre o Flamengo. E te falar uma coisa, o Flamengo é um sério candidato de levar, na minha opinião, os 2 títulos Brasileirão e Libertadores em 2025. E, sinceramente, esse time superar o futebol de 2019 é complicado, mas a expectativa é que conquiste os 2 títulos, né? Então, vamos embora com mais um vídeo aí. Vitória do Flamengo sobre o Internacional pelo placar de 2-0. Placar agregado da semana, Flamengo 6, Internacional 1. Isso mesmo. Em 3 jogos, o Flamengo fez 6 gols, o Internacional fez 1 gol. Ou seja, o Flamengo consegue aí uma vitória bem tranquila até, bem mais tranquila do que a maioria das pessoas, creio eu, imaginava, controlando totalmente o jogo, sem correr riscos. Foi um negócio assim, bem... eu não diria protocolar, mas foi quase. O Flamengo venceu de maneira quase protocolar. E com isso, eu diria que paga um pouco aí, em parte, né? Paga uma parte da dívida que tinha com o seu torcedor pela campanha patética que fazia na Copa Libertadores até agora, né? Fase de grupo foi um negócio horroroso. Classificação com dificuldade... o negócio foi muito complicado, né? E agora o Flamengo avança para a próxima fase e vai enfrentar o Estudiantes, que é uma equipe, sei lá, futebol pode acontecer qualquer coisa, mas é um time bem abaixo. Achei que o Cerro foi melhor, inclusive, no confronto dos 2 jogos. Foi eliminado com um gol de pênalti, um pênalti maroto no jogo disputado lá em Assunção. E hoje segurou ali o 0-0 no final, na segunda metade da etapa final. O Cerro saiu para o jogo, criou algumas situações, não muito perigo, mas o Estudiantes não criou nada. Jogando em casa, abraçou o 0-0. É um time que o Flamengo tem tudo para superar. Eu não acho que seja uma equipe desafiadora. Tem tradição, 4 títulos, está lá há muito tempo já o técnico Eduardo Domingues, mas o Flamengo é bem superior aos Estudiantes e pode fazer um placar até que dê aí uma certa vantagem se jogar bem no Rio de Janeiro. Jogando sério, concentrado, o Flamengo tem tudo para vencer. O estádio é um estádio novo, é um estádio que eu conheço, inclusive, né? Já fiz até vídeo aqui no canal mostrando o estádio Uno lá em La Plata. Como segurança, não é um estádio
assim, inseguro, o Flamengo vai ter todas as condições, creio eu, para conseguir uma vitória boa no Maracanã e tentar ali assegurar a classificação para depois pegar Racing ou Vélez, os dois que se enfrentam no outro confronto, né, dessas quartas de final desse lado da chave. O Flamengo só pegará, se for até a final, times argentinos até chegar à decisão. Mas uma vitória muito mais tranquila do que a gente poderia imaginar, pelo menos. Eu imaginava que o Inter, em algum momento, pudesse ser perigoso, fosse assustar o Flamengo, mas não conseguiu mesmo, não teve nenhuma capacidade de ameaçar o time bem treinado pelo Felipe Luiz. Vamos para o Flamengo. E a bola na trave, vamos combinar, né? Foi uma bola na trave que o Rossi estava ali do lado da bola. Ele faria a defesa, provavelmente, sem muita dificuldade, se ela fosse até na direção do gol, porque foi uma bola que o Borré só conseguiu resvalar ali, bateu nas duas coxas dele e foi na direção do gol, fraquinha, na direção da trave, melhor dizendo, e o Rossi teria todas as condições de fazer a defesa nessa bola. Falou-se muito do Arrascaeta nessa coletiva, é importante frisar que o Arrascaeta fez uma preparação bem específica para essa temporada, isso explica também a boa atuação dele em muitos jogos, e é importante lembrar que o contrato dele termina no final do ano que vem. Se ele mantivesse nível de atuações até o final do ano, começar o ano que vem, discute-se a renovação e ele pode renovar o contrato. Não faria sentido eu falar em renovação, como se falou na virada do ano passado para esse ano, quando ele não vinha de uma grande temporada, com 2 anos de contrato pela frente. Agora, se aproximando do final do contrato, que vai ser daqui a 1 ano e 4 meses, 5 meses, né? Convenhamos aí, faz sentido discutir renovação de contrato da Arrascaeta, que está indo muito bem, né? Está indo muito bem. O Diogo Libório, o Ramon até fala aqui que a má campanha na primeira fase faz com que o Flamengo tenha que decidir sempre fora de casa. Será assim contra os Estudiantes, primeiro jogo do Maracanã, e contra Vélez ou Racing, caso o Flamengo passe pelo time de La Plata, também fará o segundo jogo na casa como visitante, na casa do adversário. Não acho que isso seja um problema. Não acho. Eu acho que o time do Flamengo tem condições de jogar bem em qualquer lugar. No estádio Uno, se passar, tanto no Cilindro como no estádio do Vélez, que são estádios que o Flamengo jogou recentemente. Ele fez aquele show de bola naqueles 4-0 sobre o Vélez em 2022, e contra o Racing jogou já algumas vezes, né? Inclusive na temporada de 2023, né? Quando empatou em 1-1, né? Havia vencido, na verdade, o jogo no Maracanã, venceu por 2-1 contra a equipe do Racing. Então, não acho que seja problema, não. O Flamengo tem condições de chegar e impor seu jogo, é superior aos 3 times argentinos que estão nessa parte da chave. A questão é jogar como jogou contra o Inter, mobilizado, levando a sério, não vai acontecer mais, eu creio. Sem aquela postura de desmobilização, como pudesse ganhar a qualquer momento, como foi contra a Central Córdoba, quando acabou sendo derrotado em pleno Maracanã. Também com a gente aqui. Flamengo classificado com muito merecimento. Flamengo fez uma partida hoje contra o Internacional impecável no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu enfrentar um adversário forte dentro de casa, estádio lotado e praticamente não sofrer uma finalização sequer. Um Flamengo experiente, um Flamengo técnico, trabalhando a bola. Léo Ortiz, Léo Pereira e Jorginho, meu Deus do céu. Alexandre Varela jogando muito também. O Plata, hoje poderia chamar o Plata de ouro. Não é nem plata, é ouro. De tanto que o Plata jogou. O cara sem a bola marcando muito. São praticamente 2 laterais no Flamengo. De tanto que o Plata marca ali no lado direito. Criou, deu assistência, ajudou muito taticamente e sempre Arrascaeta ou Bruno Henrique decidindo. Os 2 caras de 2019 sendo decisivos ainda nesse Flamengo. Que jogo do Flamengo do Felipe Luiz, um Flamengo que dentro da casa do Inter botou o Inter na roda. O Inter ficou desesperado, o Inter não conseguiu jogar e aí é mérito dele. Do cara que hoje para mim é o melhor treinador brasileiro em atividade, Felipe Luiz. Esse cara tem tudo para construir uma história surreal no futebol, porque ele é inteligente, é estudioso, é frio, não cai em pressão e está fazendo o Flamengo voar nessa temporada. E ele disse, foco brasileiro e Libertadores. Seguiu o que ele falou desde o começo da temporada e é um Flamengo na disputa forte pelos 2 títulos, Brasileiro e Libertadores, se impondo contra o Internacional. O Inter hoje foi dominado, totalmente controlado dentro da sua casa. Vamos lá, gente.
Deu gosto hoje, não deu, não? Porque o que eu mais gostei hoje não foi da classificação em si. É claro que a classificação era o objetivo maior. Se tivéssemos empatado em 0-0, num jogo furreca, eu teria comemorado também. Mas hoje deu gosto de ver o Flamengo, gente. O Flamengo controlou o Internacional o jogo inteiro. O Internacional até tentou fazer um carnavalzinho ali, depois daquela ridícula história dos papel picados. Eu vou contar para vocês, eu descobri o que era, por que deu aquela merda. Quem contou foi até a Marcela, da ESPN, que é gaúcha, que conhece as histórias, que apurou direito, eu vou explicar para vocês. Mas o Inter entrou tentando fazer uma fumaça, mas em momento algum ameaçou realmente o gol do Flamengo. E depois de uns 10 minutos assim, de jogo muito brigado, muitas faltas, o Internacional fez falta a granel, foi uma coisa impressionante. É aquela história do cara misturar o que é raça com o que é violência. Os jogadores do Internacional entraram dispostos a não perder nenhuma dividida. Ok, bonito, legal, você precisa, faça isso. Mas não com porrada. Eles faziam falta em todos os lances. E aí, parabéns ao juiz. Bela atuação do juiz. O juiz não deixou passar nenhuma dessas faltas. Pelo contrário, o juizão marcou as faltas. E isso ajudou o jogo do Flamengo. Porque os caras batiam nos jogadores do Flamengo, o Flamengo parava, arrumava todo o time lá para frente, e o tempo estava passando e o 0-0 classificava o Flamengo. Mas é o tal negócio. Esse time do Flamengo, hoje em dia, e tá ficando bonito, gente. Tá ficando bonito de ver, hein? Acho que nós vamos voltar a ter muito prazer em ver esse time jogar. Porque ele não abriu mão de controlar o jogo. Mas uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu falei com vocês isso na live de ontem, quem estava aqui ontem viu que eu falei, era aquela coisa de ficar saindo ali, sendo pressionado, parará, me lembrava o jogo do Bayern. O Flamengo não fez isso hoje. O Flamengo saiu tocando na maioria das vezes, mas toda vez em que a pressão ameaçou ficar muito forte, muito próxima da área do Flamengo, o Flamengo fez um lançamento longo ou um passe para alguém no meio-campo. E assim ele botou o Internacional na roda. A verdade é que o Flamengo, e dessa vez nos 2 tempos, colocou o Internacional na roda. Ele tinha feito isso aqui no jogo do Maracanã, quando ganhou por 1-0 apenas. Mas o primeiro tempo, por exemplo, era para ter sido mais de 1-0. E no final, porque o Inter equilibrou as ações, muita gente ficou decepcionada. Disse, pô, podíamos ter feito mais gols, podíamos ter resolvido a parada. Pois é, não resolvemos de fato, embora tivéssemos amassado o Internacional no primeiro tempo. No segundo, a coisa ficou um pouco mais lá e cá, e a melhor chance ainda foi do Flamengo com o Luiz Araújo. Mas hoje, tirando aquela bola cagada na trave, que o Borré nem pegou nela direita, ele pegou entre as pernas do Borré e foi na trave, e eu tenho sérias desconfianças de que aquela bola acabou de passar aqui, eu não vi o início da jogada. Ele estava impedido, o Borré, então não valeria, mas não interessa. O Flamengo hoje não. O Flamengo hoje controlou o Internacional o tempo todo. Controlou, é impressionante. O Internacional corria atrás do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tocando para lá, o Flamengo tocando para cá. O Flamengo com uma dupla de volantes, amigo, que eu vou dizer para vocês, tem toda a pinta de que vai fazer história no Flamengo. E mais, nosso bravo Pulgar vai virar reserva. Porque o Jorginho, nós já sabemos, jogou muito de novo hoje, mas não nos surpreende mais. O Saul tinha jogado muito bem no domingo passado. Mas aí havia aquela história, né? Era o time reserva. Pô, o Saul hoje doutrinou no meio-campo. Que jogador espetacular. Se ele mantiver... Aliás, eu acho que ele a história não é manter. Eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai evoluir. E aí, amigo, nós vamos ter 2 volantes que, olha, ninguém no Brasil tem. Acho que ninguém nem no continente tem 2 volantes tecnicamente tão bons na armação e eficientes também no desarme. Eficientes em ocupar os espaços, não deixar o time adversário penetrar com facilidade na defesa do Flamengo.
Então, o Jorginho e o Saúl hoje jogaram uma barbaridade. Eu separei, me fiz a enquete quem é o melhor. Eu confesso que eu tive até dificuldade. Jorginho e Saúl eu tinha certeza que eu ia botar. O Arrasca também, porque o Arrasca faz o gol. E eu acabei botando o Plata, que, porra, também para mim jogou muito hoje. Não foi só assistência. O que o Plata correu, o que o Plata dominou, o que o Plata segurou de bola. Porra, hoje eu tiro meu chapéu pro Plata. Mas muita gente jogou mais, jogou bem também. O Varela fez um partidaço, gente. Que partida fez o Varela? O Léo Pereira e o Léo Ortiz ganharam todas pelo alto e por baixo. O Alexandro fez um grande jogo. O Samuel Lino pode não ter feito um jogo espetacular, mas é dele a jogada do primeiro gol. Numa invertida de bola espetacular do Bruno Henrique, que meteu 2 gols, estava impedido nos 2. Mas eu gosto de ver o Bruno Henrique chegar na cara do goleiro, de novo, coisa que ele já estava sem fazer. Você lembra quantas vezes chegou na cara do goleiro e chutou em cima do goleiro? Ele entrou, tirou o goleiro numa ele bateu direto e fez o gol. Na segunda ele tirou o goleiro e botou. Gosto de ver isso. O Inter vai dar trabalho para juntar os cacos e talvez sobre para o Roger. Possivelmente. Não sei se hoje ainda, mas possivelmente. Pedrão, agora sim, chegou sua vez, hein? Primeiro teve o Pedro, teve o Arrascaeta, teve o Calçado, agora você. Tinha um pessoal um pouco mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o Fã do Esporte ligado aqui com a gente. O Calçado toca num ponto que eu queria bater um pouco mais nessa tecla, que é o debut, né? É o Flamengo que estamos em agosto, ele deve ser melhor em setembro, deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar, tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa noite de hoje, uma notícia muito ruim. Para quem o seca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez. O Flamengo, depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali com 23 e 24, aquele sofrimento lá de um tempo atrás, eliminação pro Olímpia, e virada, e frango de goleiro, e pressão. E parecia que o Flamengo demorava a se reencontrar, ficar confortável na Libertadores. E aí o que me chama a atenção é que ficou confortável até demais contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter. Eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar que tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da desmobilização ali, de brigar um pouco mais com o Léo fala, eu acho que o Inter se deparou com o tamanho do bicho ali no primeiro tempo e falou, não dá. Sim. Porque o Inter ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode, ele deixar o jogo truncado no meio de campo. O jogo fica truncado, mas ele não consegue ir além disso. Ele não consegue botar o Alan Patrick no jogo, ele não consegue acionar o homem de frente, o Matias lá na frente ele não participa nem na ida e nem da volta. E aí o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim pro Inter com a bola, quem manda aqui sou eu, como foi no Maracanã, e talvez como vai ser nas quartas, como vai ser numa possível semifinal, como pode ser numa final, porque as tais peças soltas ali que a gente fala de elenco, formação de elenco, que chega, a gente já sabe que elas funcionam bem individualmente. E hoje elas funcionam bem do ponto de vista coletivo, que é isso que o Calça fala. Em setembro talvez esteja melhor, em outubro ainda melhor. Então, assim, é uma má notícia para quem vai trobar com o Flamengo aí pela frente. E uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que tem mais o que comemorar. E ele se reencontra com uma coisa muito publicamente, mas esse Flamengo de botar medo. Todo show. O que é dar show? Você tinha um adversário nacional no confronto de oitavas para quase nada. O Flamengo passou. Ele passeou. Passou. Mas você queria porque assim, algum ponto aí. Eu vou pegar vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo. Mas eu não acho que isso tem a ver com o Inter. Eu acho que, vou muito na linha do que o Pedro disse, chega um momento em que é um mata-mata. Então as coisas têm que ser resolvidas no jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa. E do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém que está lutando, mas no final das contas não tem mais força, não consegue reagir, não tem mais o que fazer, porque o adversário chega nas divididas, o adversário tem a bola, o adversário não deixa você chegar no ataque, o adversário não deixa você fazer nada do que você quer. Então, e aí o futebol vai digerindo você. O é uma ponto coisa é do esse, jogo, né? Eu entendo assim também. Eu acho que assim, a postura que o Flamengo teve e que durante um bom tempo não foi uma postura normal por parte do Flamengo,
impediu que o Inter também jogasse, porque acho que o que o Inter poderia ter, olhando para anos passados ou recentes do Flamengo na Libertadores, o que o Inter podia ter de esperança é, bom, beleza, olha o time dos caras, é difícil superá-los do ponto de vista técnico, mas na corrida, na intensidade, não deixar, em tentar tirar a bola deles, a gente pode ser superior. Em nenhum momento a gente viu isso no primeiro tempo, assim. E aí, por muito mérito do Flamengo, a intensidade do Flamengo foi um negócio impressionante. A concentração da linha de defesa e dos dois volantes, como o Léo destacou, foi um negócio impressionante. Os 10 jogadores juntos, já tapando espaço todo tempo. E aí, assim, eu só queria, né, a gente vai entrar provavelmente num momento de discussão do Pedro, Bruno Henrique, como sempre acontece quando o Flamengo joga. Com 30 segundos, o Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio-campo e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então, acho que também... Plata voltou para roubar também? O Plata também. Então, assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível, foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro para o jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu via a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo tá bem também, cara. Mas uma boa temporada. Acho que os dois estão bem. O Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá para falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, o Luiz Araújo foi titular no final de semana. Isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada. Falou, cara, brasileiro é brasileiro e está aqui com a Libertadores. São duas prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante, né, o Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem, a escolha pela Libertadores, mas o lateral esquerdo, Alexandre Ayrton Lucas, e justamente, vamos dizer, a ponta direita, a escolha do Luiz Araújo no final de semana e do Plata hoje. Mas times muito parecidos, né, para jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores, desfazendo aquela ideia de muita gente de que, na hora que chegar a Libertadores mata-mata... Eu acho que para pegar uma frase que você usou, Jean, no programa de segunda-feira, né, sobre investimento, capacidade financeira, grana, a incapacidade, a incompetência de uns vai nivelar a coisa, porque se for competente, que foi o que a gente viu esse Flamengo no mata-mata, não vai ter muito papo em certos confrontos. E eu acho que foi um pouco, a gente começou, eu particularmente, eu vi um Flamengo dessas oitavas que eu não tinha visto ainda na temporada. A fase de grupo do Flamengo é complicada. A gente estava no Maracanã naquele Flamengo e Tátira precisando de resultado. Terrível aquele jogo. Na 6ª rodada, passando com as calças na mão. No final do jogo ali, o Flamengo não podia estar aí onde está. O Rossi salvou. Exato, o Flamengo passa em segundo. O Flamengo não deve decidir a maioria dos seus confrontos em casa, na Libertadores. E aí você vai para um Mundial. Aí você tem, sim, um bom desempenho contra o Chelsea. Depois você se permite sonhar ali antes do jogo contra o Bayern. Aí você vem subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Você pega a liderança e agora eu acho que hoje você vai partir para se desenha um outro cenário de debate a partir desse mata-mata. Porque o Flamengo se impôs de tal forma, o torcedor do Inter vai ficar bravo, vai pedir cabeça de roda, vai dizer que o elenco não presta. Mas assim, o que você faria? Quem faria muito diferente para esse jogo de hoje, a partir do que o Flamengo jogou também? Porque o torcedor do Inter tende a achar que o seu time não fez nada. Mas é o que a gente falou, a sensação ali que vai se criando durante o jogo, que poderia ser feito. Então, o Flamengo começa a se impor de uma maneira que é aquilo, ajustado, competente, com as peças que tem, funcionando, combinando, e isso demanda tempo. A gente falava por aqui, o Saúl chegou há pouco tempo, o Jorginho chegou no Mundial, o Lino chegou agora, o Pedro vinha de lesão, sabe? O Luiz Araújo se recuperou, o Plata já estava ali, tudo bem. A linha de zaga está atuando no limite porque não pode rodar. Perdeu o Wesley, perdeu o Gerson. Esse Flamengo, ele está num processo que ele está se encaixando. E hoje encaixa, é o que o Calça fala lá no Beira-Rio. Quando você faz a projeção, aí a notícia é muito ruim para o adversário. O que me chama a atenção... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo vence o Internacional aí por 2-0 aí, né? Um placar protocolar sim, mas para quem assistiu o jogo aí, né? Viu que nos últimos 3 jogos aí, né?
Se a gente somar o placar agregado da partida, foi 6-1 Flamengo. O Flamengo levou aquele gol lá pelo Brasileirão, um gol no final do jogo ali, mas que até o Saúl ficou bolado porque o Flamengo levou o gol, alguns torcedores também, mas faz parte. E se a gente voltar a parar e analisar esse jogo agora, que fez o Flamengo avançar de fase por 2-0, foi um jogo que o Flamengo dominou do início ao fim, né? Os primeiros 15 minutos ali foi um jogo muito brigado, entendeu? Acho que na minha visão foi devido muito a essa paralisação, esse atraso de 20 minutos que teve no jogo, o papel cheio de papelzinho prateado no campo, né? Isso fazia que alguns jogadores poderiam escorregar, então tinha receio, então principalmente o Alexandre, né? Eu vi um lance que ele tentou driblar, ele escorregou, mas depois ele acabou dando o bicão para frente, a bola para, obviamente, não perder a bola. Porém, foi uma atuação do Flamengo muito convincente, novamente, né? Pelo terceiro jogo seguido aí, né? O Flamengo domina o Inter, não deixa o Inter criar chances nenhuma, né? Se a gente for olhar nos 3 jogos que o Flamengo enfrentou o Inter praticamente não criou chance clara de fazer gol, né? Tirando esse gol que o Flamengo levou, o Inter praticamente não criou nesse jogo. A chance mais clara do Internacional foi uma bola cruzada pelo Vitinho, alguém desviou, que eu não tô lembrado quem foi, e acabou acertando o pé da trava do Rossi. E ainda tinha 2 jogadores do Internacional, eles que eram o Valência e o Borrelli, que acabou não chegando perto da bola, né? E tirando isso, nada, né? Aí vem a substituição do Flamengo, né? Entra Luiz Araújo, entra Pedro, entrou mais quem que eu esqueci? Entrou Cebolinha ainda, Ayrton Lucas e o Alcian. E eu vou te falar uma coisa, no cruzamento do Luiz Araújo, né? Acho que foi o Léo Pereira que quase conseguiu sim desviar, né? Mas ele acabou não alcançando a bola e acabou o Pedro ali, cara a cara, ele e o gol, fazer o 2-0 e liquidar a partida. Pra mim, o Inter já estava entregue no jogo desde o primeiro tempo, né? Do jeito que o Flamengo conseguia dominar o jogo, tirando o ímpeto do Inter, porque o Inter não conseguia criar nenhuma chance clara. Foi um jogo também que teve pouco escanteio no jogo, né? Acho que no máximo 4 escanteios. Acho que foi 2 pro Flamengo e 2 pro Inter, nessa faixa de escanteio. Então, quando o time do tamanho do Flamengo, pela qualidade que os jogadores do Flamengo tem, começa a jogar bola, o Flamengo tem individualidade e coletivo. Quando o coletivo tá acertado, como o Oswaldo Pascoal fala, né? Quando o coletivo está acertado, o individual aparece. Nisso, a gente consegue ver isso, né? O que o Saúl jogou hoje foi uma barbaridade, né? Teve um giro dele no meio de campo. Ele recebeu o passe do Rossi, foi no primeiro tempo ainda. Ele recebeu o passe do Rossi, ele conseguiu girar em cima do Alan Patrick, mas um jogador do Internacional que eu fiquei de bobeira, entendeu? Aí depois, acabou o jogo, né? Aí teve um comentarista falando, na ESPN, falando, essa atuação que o Saúl teve gigantesca nessa partida, é o velho Saúl que a gente acompanhava na La Liga aqui na ESPN. Mano, o que o cara jogou é barbaridade, né? O coletivo do Flamengo sim jogou. E uma coisa que a gente dá pouca importância, né? É o que o Gonzalo Plata está jogando e o Varela. Ninguém fala mais de Wesley. O Varela, depois da saída do Wesley, que tem menos de um mês mais ou menos aí, o que o Varela vem jogando é uma barbaridade. Ele dá... defensivamente ele tá muito bem e ofensivamente ele tá indo muito bem. Então acho que aquele questionamento de buscar um lateral no mercado não existe mais, né? Classificado, deixe sua opinião e tamo junto aí.